Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Grande e eterno Pai, Criador do universo, santificado, exaltado, glorificado seja o teu nome no céu e na terra. Obrigado, Senhor, por mais essa noite que a gente conseguiu dormir e pelo privilégio de estar vivo neste momento e acordar e ver a luz do dia, quando muitos não tiveram. Nós agora iremos abrir a Tua palavra, queremos pedir a Tua direção e pedir ao Senhor que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir da melhor maneira possível e que os nossos ouvidos possam estar atentos à Tua palavra, Senhor. Em especial, neste momento, queremos pedir por todas as pessoas enfermas que estão aí nos hospitais, que estão doentes, que estão presos, e em especial por Marta, que hoje irá passar por uma cirurgia. Entregamos em tuas mãos a vida dela, como também as mãos dos médicos que irão fazer esse trabalho. Que seja abençoado por ti, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Vamos lá, mais um estudo, né? Que o Espírito Santo possa nos conceder entendimento, que possa abrir a nossa mente para a gente poder compreender. Hoje a gente vai analisar aqui a quarta igreja, o quarto período da igreja, e vamos entender o que aconteceu na época de Tiatira, que é a quarta igreja, que corresponde ao quarto cavalo, o quarto selo, que foi o cavalo amarelo, e a morte e a sepultura estavam seguindo. Né? Então não foi coisa boa, não. Então, quando Jesus abre aquele selo lá, não foi coisa boa, não. Então, Tiatira é o mesmo período do cavalo amarelo, tá? Mas eu quero mostrar para vocês aqui algo antes. Eu tenho um livro em minhas mãos aqui, ó. É um livro muito antigo, muitos anos que eu tenho. E esse livro ele fala sobre da Inquisição à liberdade religiosa, da Inquisição à liberdade religiosa no Arraial. Então, esse livro já me acompanha há muito tempo. Ele fala sobre a liberdade de consciência, que é algo muito importante que Deus deu ao ser humano, a liberdade de escolha, de servi-lo ou não, né? Fala sobre convicção religiosa, é muito importante, e aspectos legais, tá? Depois eu vou mostrar a vocês alguma coisa aqui dentro, do que está escrito. Então, esse livro narra toda a história, o autor dele é o Célio Roberto Stanger. Então, ele narra toda a história da Inquisição, da Idade Média, o que as pessoas passaram, o que as pessoas sofreram, né, em nome da fé. Então, você vê que quando Jesus, né, dá a carta ali à igreja de Éfeso, a igreja era uma igreja pura, né, ela recebeu do Senhor todas as doutrinas puras, como realmente deveriam ser, e foi ensinada ao povo na pregação do Evangelho. Depois a igreja ela foi perseguida, então tem uma igreja desejável. Depois o cavalo vermelho com Esmirna foi uma igreja perseguida, e ontem nós estudamos sobre uma igreja apostatada, foi quando Constantino assinou de Milão, e a igreja se uniu ao Estado e, naturalmente, se tornou a religião oficial do Estado, lá adiante também por Teodósio, né? E hoje vamos estudar uma coisa interessante, é que, apesar de estar unida ali, houve um momento na história em que o perigo não vinha mais de fora, ela vinha de dentro. Ou seja, não era mais os imperadores que estavam perseguindo a igreja, né? Não era mais o paganismo que perseguia a igreja, eram os próprios cristãos que estavam perseguindo os cristãos. Olha que coisa, ó, como a coisa muda, né? Então, eu vou perguntar para vocês uma coisa interessante aqui, ó. Nós temos hoje as 5 maiores religiões do mundo. 5. Vou dizer para vocês quais são elas aqui, que historicamente todo mundo conhece, né? A primeira é o hinduísmo, que é uma religião da Índia, né? O hindu veio de lá. E todas elas vieram do Oriente. Depois migraram para o Ocidente, né? Então, o hinduísmo, o budismo, que é uma religião também oriental. Eu tenho o judaísmo também, que veio do Oriente, né? O Islã, também, que veio do Oriente. E o cristianismo, que também nasceu no Oriente. Então, todas as 5 religiões, todas elas nasceram no Oriente. Então, aqui, quais são aqui as religiões politeístas? Que podemos chamar assim, são religiões que têm vários deuses. Pelo menos de maneira aberta. É o hindu, sabe disso.
o budismo, né? Em algum momento da história, o judaísmo, que era monoteísta, passou a adorar deuses, virou politeísta, adorar deuses pagãos. O Islã, que praticamente nasceu com Maomé, era uma religião monoteísta, mas em algum momento passou a acreditar na vida após a morte. Inclusive, Maomé pregou sobre isso. E o cristianismo, que é uma das maiores religiões do mundo, né? Seria, na lógica, seria monoteísta, mas, infelizmente, uma boa parte do cristianismo, a maior parte, ela é politeísta, né? Uma boa parte é politeísta, né? Dessas 5 religiões, existem aqui 3 que mataram em nome de Deus. 3 delas. Não foi hindu, não foram os budistas, mas foi o judaísmo, primeiro, que matava em nome de Deus, né? Eram ferrenhos. O Islã, né, com seu jihad, guerra santa, também matou em nome de Deus, a gente sabe disso, né? Por Alá. E o cristianismo, dessas 3 que usaram o nome de Deus e que mataram, a que mais matou foi o próprio cristianismo. Alguém quer comentar alguma coisa aí? Mata até hoje. Oi? Sim, Mata até ok. hoje. Até hoje. Então, o que eu quero dizer a você? Porque o cristianismo, ele recebeu do Senhor uma missão. Qual foi a missão? Transmitir as boas novas, né? E salvar pessoas, né? Então, o que é que você deve fazer? O que eu devo fazer? Receba do Senhor, sai para pregar e a decisão fica com quem? Com a pessoa. Não é verdade, Mário? Então, de forma alguma, ninguém pode violar uma consciência humana nessa questão. Porque a pior coisa é você ser persuadido, assim, acuado para aceitar o evangelho. Pode falar. Ô, Salles, só que eu acho que o Sim. problema está exatamente aí, né? Uhum. Nessa questão de você ter sua ideia, sua forma de pensar, e as Sim. outras pessoas não aceitarem, né? Aí É, começa a ter aquela desavença, aquela discussão, né? Aqueles problemas que vão acarretar na perseguição novamente, vai ser mais intensa do que antes. exatamente. Então, assim, Deus deu a nós uma liberdade de consciência. Isso é muito importante. É uma coisa que ninguém pode tirar da gente. Não foi o que aconteceu na Idade Média. Não foi isso que aconteceu. Então, Jesus veio para salvar o mundo. Ele não veio para condenar o mundo. Então, se teu inimigo tiver fome, dá comida para ele. Tem sede, dá de beber para ele. Não é assim que está escrito? Porque fazendo isso, você vai amontoar brasas vivas sobre sua cabeça. Então, ele não deu a ninguém o direito de ser o cabeça visível da igreja aqui na terra. Porque o cabeça da igreja é Jesus. É o cabeça invisível aqui na terra. E nós somos o corpo da igreja. Somos o corpo. Ele é o cabeça do corpo. Então, ele deu a missão à igreja. Saia, pregue o evangelho, cure as pessoas, ame os seus inimigos, perdoe os pecados. Então, essa é a missão da igreja. Mas, infelizmente, o inimigo tem outra ideia, né? Como ele não pôde destruir Jesus, ele agora persegue quem? Persegue os seus filhos. Então, esse livro aqui, ó, fala sobre a Inquisição, e nessas páginas aqui, conta, assim, as maiores barbaridades da época da Idade Média, né? Na Inquisição, quando a igreja assumiu o papel dela, de que era a igreja verdadeira, o cristianismo era a religião verdadeira, e que ela tinha recebido de Deus orientação para punir os hereges. Então, o perigo agora, se na igreja de Esmirna era perseguida e em Pérgamo o Estado se une com a igreja se vê o Estado, tem pessoas que não aceitaram, já te atira, você encontra agora uma igreja corrompida e que levou mais de 1000 anos de domínio e que, infelizmente, matou milhares de pessoas. Você tem ideia? Alguns historiadores dizem que ela chegou a matar cerca de 150 milhões de pessoas em nome da fé.
Então, a pergunta é, quem eram as pessoas perseguidas naquela época? Então, o perigo veio de onde? De dentro da igreja. Tanto que Deus, a reforma protestante não havia começado ainda, tanto que Deus chamou pessoas lá de dentro. Sacerdotes como John Wycliffe e outros mais, que vieram lá dentro para investigar a palavra e descobrir os erros e poder fazer a reforma. Só que isso não vai acontecer lá em 1517 com Martinho Lutero, que eu vou estudar segunda-feira. Então, quem eram as pessoas que a igreja não aceitava naquela época? Olha só. Como o Salles falou, se eu creio em alguma coisa que você não crê, talvez você não tenha esse conhecimento que eu tive na Bíblia e na história. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu respeito a sua posição, mas nem por isso você ser inimigo por causa disso. Eu falo para você porque eu já dei estudo a várias pessoas, centenas de pessoas, e muitas não aceitaram. O que é que eu vou fazer? Eu vou ser inimigo dessa pessoa? De forma alguma. Eu vou continuar amando elas, orando por elas, né? Porque a consciência é de cada um. Então, ninguém deve impedir ninguém de estudar a Bíblia. Alguém fala assim, ó, eu vou estudar a Bíblia com tal pessoa. Não faço isso, não. Eles são seita. Não. Estude a Bíblia. Porque a Bíblia deve ser estudada por si só, com a orientação do Espírito Santo. Ele é que vai nos dirigir. Então, por isso que Deus vai julgar a cada um segundo o seu conhecimento que teve. Deus não leva em conta o tempo da ignorância da pessoa. A pessoa não sabe, como é que Deus vai julgar aquela pessoa? Não tem como. Então, olha o que diz aqui no livro, ó. Uma parte diz assim. Os excomungados, os que eram perseguidos, os excomungados, os simoníacos, né, era coisas ilícitas, espirituais, né, o que se opuser à igreja de Roma e contestar a autoridade que ela recebeu de Deus. Quem cometeu erros na interpretação das Sagradas Escrituras eram perseguidos também. Quem criar uma nova seita ou aderir a uma seita já existente era perseguido também. Quem não aceitar a doutrina romana, no que se refere aos sacramentos, que são 7 sacramentos, se eu não me engano. Quem não tiver opinião diferente, quem tiver opinião diferente da Igreja Romana sobre um ou vários artigos de fé. E quem duvidar da fé cristã. Então, essas pessoas que agiam dessa forma eram perseguidos. Então, houve muita matança, houve muito confisco de bens, né? Houve muitos massacres. Vou mostrar a vocês aqui alguns dos instrumentos que eram usados naquela época, olha, para perseguir e matar os hereges. Instrumentos de tortura que eram usados naquela época. Muitos instrumentos tem aqui. Coisa para arrancar o seio da vítima, regador de chumbo, tudo isso faziam em nome de Deus. Agora, veja bem, eu tenho outra parte aqui que fala sobre crueldade e matança. Olha, no ano 1170, né, veio a matança dos valdenses. Era um grupo de pessoas simples, e tinha um mercado chamado Peruvaldo, se vestiam simples e tinham o seu próprio sacerdócio e tinha a Bíblia traduzida para a sua língua, os valdenses. Se você quiser pesquisar no Google, está lá a história. Então, a igreja não aceitava de forma alguma. Então, eles perseguiram e mataram os valdenses, né? Eu não sei assim quantas pessoas, né? Vê que essas pessoas viviam nas cavernas, né? Escondido da perseguição romana. O massacre de São Bartolomeu foi um dos que deixou um grande rastro na história. Está aqui, ó, nesse livro aqui. Eram chamados de huguenotes. Os católicos franceses apelidavam de huguenotes os protestantes, né? Uma distinção depreciativa sobre essas pessoas. E essa noite foi conhecida como a noite de São Bartolomeu, que aconteceu no dia 24 de agosto de 1578 em Paris, ali na França. A rainha Luís XIV, se não me engano, a rainha Médici, a rainha da época da França, ela recebeu um anúncio que os protestantes estavam armando uma cilada para a igreja, né? O que aconteceu? Ela deu uma ordem, né? Deu uma ordem. E a ordem foi que matassem todos os protestantes do Estado. Matassem todos, não deixassem um só para reclamar deles.
E assim foi. Pra você ter ideia, naquela noite, não sei quanto tempo durou, uma semana, o massacre, morreram mais de 75 mil pessoas, entre velhos, jovens e crianças. Veio o massacre dos Albigenses também, em 1198, lá no sul da França. Veio o massacre da Espanha. 10.220 pessoas morreram nessa época e cerca de 100 mil foram encarceradas. Veio o massacre dos anabatistas também, que foi em 1566. O que eram os anabatistas? Quem eram eles? Era um grupo religioso que não aceitava de forma alguma o batismo de criança recém-nascida. E quando a igreja soube disso, ela tratou de assassinar esse grupo. Tanto que hoje ninguém ouve nem ouvir falar mais dos anabatistas. Eles foram dizimados e desapareceu da face da terra. Então, esse poder, cavalo amarelo, dominou a quarta parte da terra. Nós estudamos isso no Fone, quarto animal, quarto selo. E ela também teve no Brasil. Aqui relato que ela esteve no Brasil, né? A Inquisição veio aqui também. Então, nós vimos que realmente o poder que essa igreja teve, tem e vai ter, certo? Então, nós vamos agora para a Bíblia, mas antes eu quero apresentar aqui aquele comentário, aquele chinês que eu te falei para vocês, que ele comenta uma coisa sobre Tiatira. Olha que coisa interessante aqui. Ó. Porém, no terceiro século, a perseguição contra a igreja se intensificou. Esmirna, né? Porém, o nome do Senhor. Perdão, eu estou em Pérgamo, Tiatira. Perdão. Ó, a igreja de Tiatira é uma continuação da igreja em Pérgamo. Embora o Senhor mencione o amor, a fé, o serviço, a perseverança e as últimas obras de Tiatira, essa igreja possui um forte aspecto negativo. Ela é complacente, né, com os ensinamentos heréticos de uma mulher chamada Jezabel, que assim mesmo se declarava profetisa e induziu o servo de Deus a praticar a prostituição, a idolatria. Sua doutrina dizia a respeito das coisas profundas de Satanás. Felizmente, mesmo em tal situação negativa, lá em Tiatira, nessa época, havia pessoas que não praticavam o seu mesmo, não praticavam, nem mesmo chegaram a conhecer essa doutrina, as quais o Senhor lhes imputará nenhuma sobrecarga, apenas encoraja a conservar o que tem até que ele venha. Então, como eu falei para vocês há algum tempo atrás, em toda a época, Deus sempre teve o seu remanescente, o seu povo. E não foi diferente de Tiatira. A gente vai ver um episódio aqui, a gente lê a carta de Tiatira, e vai nos levar lá para o livro de Reis. Você vai encontrar aqui, nesse capítulo, uma mulher chamada Jezabel, rainha do rei Acabe. Acabe era rei de Israel, e Acabe casou com uma mulher pagã, que se dizia profetisa. Então, o que é que eu tenho aqui? Acabe era rei de Israel, a monarquia, o Estado, e Jezabel representa como mulher a igreja, a falsa igreja. Certo? E se vai colocar agora aí, Ciro, pode colocar que o perigo veio de dentro, certo? Nesse PowerPoint aí, ele não está todos os versículos de Apocalipse 17, ou Apocalipse capítulo 3. Então, como não tem, eu quero ler com vocês o capítulo 3 de Apocalipse na íntegra, certo? Depois a gente vai para o PowerPoint. Abra aí, lá no capítulo 2 de Apocalipse, perdão, capítulo 2, no verso 18 até o verso 29. Você tem ideia? A igreja de Tiatira é o período que há mais versos do que qualquer outra igreja aqui. Muito mais versos do que as outras, porque o tempo foi maior. Certo? Então, diz aqui, ó, no capítulo 2, verso 18 até o verso 29, diz assim, porque tem coisa que no PowerPoint não tem, eu quero começar com vocês aqui. Ao anjo da igreja que está em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Está nos levando para o capítulo 1 de Apocalipse. Né? Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço
a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que Oi. essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, né? Todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostituta de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita, ou, né? Que ela incita, que ela ensina. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E vos darei, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Digo, porém, a vós outros, os demais de Tiatira, tantos quantos não têm essa doutrina, que não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vocês. Então, somente conserve o que você tem, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro regerá, e a reduzirá a pedaços, como se fosse objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, você vê que a carta, ela conhece, Jesus conhece a obra de Tiatira, e que as últimas obras foram maiores do que as primeiras, né? Só que no meio ali havia uma mulher da Tiatira, e essa mulher chamada Jezabel, que se dizia profetisa, mas que conseguia incitar e corromper o seu povo. Tá, beleza. Alguém Salles. quer comentar alguma coisa? Sim, pode Salles, falar. eu posso fazer um comentário aqui? Para confirmar que hoje é o dia. O meu devocional aqui está escrito assim, olha só que interessante. Elias disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Muito bem, Se o Senhor é Mário. Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Quando o rei Acabe e sua esposa pagã Jezabel reinavam sobre Israel, o povo constantemente oscilava, indeciso entre o ídolo, a Baal, e o verdadeiro Deus. Naquele tempo, o profeta Eliseu corajosamente defendeu a Deus e sua honra e convocou o povo a mudarem seus caminhos. Oscilar entre dois lados também é algo visto com frequência hoje em dia. Uma senhora idosa, por exemplo, certa vez disse, muito determinada, não quero ir ao céu, teria que trabalhar lá, limpando a Via Láctea. Já trabalhei bastante na minha vida aqui na Terra. Então, prefiro estar com os meus colegas no inferno. Olha só. No entanto, essa mesma mulher gostava de ir à igreja para encontrar paz e quietude e orar a Deus, o que gerou uma incoerência. Ela, obviamente, tinha uma concepção muito distorcida do céu e do inferno, como mostra a sua afirmação irrisória. Podemos ter certeza de que o diabo estava particularmente interessado em propagar a opinião dela. Deus nos diz a verdade na Bíblia acerca da vida depois da sepultura. Sua palavra é eternamente válida. Ali, lemos que o inferno não é um lugar de alegria e festividade, mas de tormento eterno. O céu, por outro lado, é um lugar de descanso, comunhão, felicidade e alegria eterna. Está lá em Mateus 25, 46, em Hebreus 4, 3 e Apocalipse 21, 3, 4. Portanto, ouça a exortação urgente do Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou dedicará um e desprezará o outro. Mateus 6, 24. Só para confirmar para você que o estudo hoje bate com o devocional do meu dia aqui.
Ó, coisa Confere aí, boa. Ó, James. Confere aí, James. valeu aí pela opinião aí, né? Foi bom demais, bom demais. Olha, fica Tá claro bem. que Tiatira não enfrentava peritos relacionados a pagãos e seu estilo de vida. Eles sofriam a opressão de adoração ao imperador. Tampouco eram ameaçados por adversários judeus. A ameaça a essa igreja não vinha de fora, ela vinha de dentro. Então, de dentro surgiu as perseguições, ou seja, o próprio cristianismo começou a perseguir. Por quê? Ali havia pessoas, se você quiser abrir a sua Bíblia, lá em 2 Reis 19, verso 18, gente, volte aí a sua Bíblia aí. 2 Reis 19, 18. Ó, confirma aí o que Mário leu, né? E olha o que ele fala, ó. 2 Reis 19, verso 18. Diz aqui, ó, que em meio àquela corrupção religiosa, Deus tinha pessoas fiéis lá dentro. Ó, 19, 18, diz aqui, ó. Deixa eu ver, 2 Reis acho que é 19, 18, deixa eu ver aqui, Senhor, se eu peguei. 19, 18. Deixa eu se é a primeira. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Eu acho que é a 1 Reis. Eu devo ter colocado aqui errado. 1 Reis, deixa eu ver se é. 19, 18, 1 Reis. Ali fala sobre que havia 7.000 pessoas que não dobraram os seus joelhos a Baal. Ó, é 1 Reis 19, 18. Só botei aqui o seu rei, só o verbo, só o livro. Isso aqui, ó. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Então, mesmo na Idade Média, a Idade das Trevas, onde a igreja mandou e desmandou, essas pessoas não se curvaram à idolatria de Jezabel e à pressão de Acabe. Então, hoje, quem representa Jezabel e Acabe naquela época da Idade Média? Bom, vou deixar aqui no ar, depois a gente volta. Então, vamos para o PowerPoint agora? Vamos lá, Ciro, pode passar? Olha só. Tiatira era também, pode passar, Ciro, um importante ponto comercial, certo? Era uma cidade pequena, não era muito grande. E lá em Tiatira havia plantas que provinham de uma tinta avermelhada, conhecida como púrpura. Se você quiser saber o que é púrpura, vai no dicionário, ele vai dizer para você o que é púrpura. Procure lá, isso é muito importante. Então, você vê que o vermelho sempre aparece na Bíblia, né? Pode passar, Ciro. A cidade estava localizada junto a uma importante rodovia, né? Ela ficava ali cerca de 65 quilômetros a sudoeste de Pérgamo. Era a menor cidade, né? Menos importante das 7 cidades. Não tinha relevância religiosa ou política especial. Contudo, era uma importante cidade comercial, né? Então, ali havia, naquela cidade, uma mulher que vendia púrpura. Paulo escreveu isso, né? Lídia, que vendia púrpura ali em Tiatira, ok? Então, ela estava junto a uma importante rodovia, pode passar, Ciro. Época, ó, representa o período do 6º ao 15º século, chamado a Idade Média. Era da apostasia, período da corrupção religiosa, as igrejas se paganizaram, as tradições foram colocadas no lugar da palavra de Deus. Pode passar. Vou dizer agora aqui as características dessa igreja. Olha, que eu li no começo aqui, mas vou ler novamente aqui. Então, ao anjo que está em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança. E as tuas últimas obras eram o quê? Mais numerosas que as primeiras. Deixa eu explicar isso aqui logo. Mesmo em meio à corrupção religiosa, em meio a tanto degradação religiosa naquela época e perseguições, ali em Tiatira haviam pessoas, mesmo da Igreja Católica Apostólica Romana, que não praticava esse tipo de perseguição e de prostituição. Haviam pessoas lá dentro. Olha só, eu tenho um escritor que escreveu a respeito disso, que
Deus conhecia as obras daquele momento, a fé daquelas pessoas, o serviço que elas faziam, né? E a perseverança dela e as últimas obras que eram mais número do que as primeiras. Então, se você vê aqui em Apocalipse 17, capítulo 2, ele fala aqui, ó, que essas pessoas que praticavam boas obras, elas não conheceram as profundezas de Satanás. Aqui no capítulo 2 de Apocalipse, deixa eu completar aqui, o verso, Quatro. deixa eu ver aqui, tal. É aqui, ó, o verso 24, né? Digo todavia a vocês outros, no demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não porei por vocês. Então, o que aconteceu nessa época? Por que Jesus elogiou esta igreja? Hoje um elogio para ela, né? As obras que ela fez, que ela fazia, a fé dela, o serviço que ela fazia, a perseverança e as últimas, que eram mais numerosas que as primeiras. Aí um comentarista fala o seguinte aqui, ó. A igreja romana mereceu elogios pelos seus hospitais, orfanatos, escolas e missões. Mereceu elogio. Então, essas pessoas não conheceram essa doutrina. Você entendendo? Então, elas viviam na época, faziam obras maravilhosas para ajudar as pessoas, né? E não conheceram, não praticaram essa doutrina. Aí fala aqui, ó, Martinho Lutero, que em seus últimos anos destacou em seu posicionamento não propriamente elogioso à Igreja Católica. Falou com entusiasmo dos magníficos edifícios, hospitais da Itália, com suas enfermeiras muito diligentes, leitos extremamente limpos e médicos esclarecidos. Então, Jesus se refere aos demais de Tiatira a todos quantos não têm a doutrina de Isabel e que não conheceram, como eles dizem o quê? As coisas profundas de Satanás. Então, em meio à corrupção, lembra do azeite de vinho, do cavalo preto, né? Em meio àquela corrupção, Deus havia ali conservado muita gente que não dobrou seu joelho no Baal, não aceitava e não viveram essa doutrina. Correto? Vamos lá. Faz um toque aqui. Aí vem agora a reprovação para essa igreja. Tem, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara o quê? Profetiza, e não somente ensine, mas ainda seduza. O que seduzir? É como se fosse uma imposição, por aí, né? Então, ela induzia, não só induzia as pessoas a praticar a prostituição. Então, quando a Bíblia usa na profecia prostituição, nem sempre está falando de prostituição literal. Está falando de uma prostituição espiritual, certo? Porque essa mulher, ela tinha vários deuses ou vários maridos. Então, ia comer em coisas sacrificadas aos ídolos. Ao vencedor, que é guardar até o fim as minhas obras, lhe darei autoridade sobre as nações, e concede de ferro gerar, a pedaços como se fosse objeto de barro. Assim como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda esse da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pode passar assim. Vamos ver o elogio para ela. As obras que eram o quê? Fé, o serviço e a perseverança. Então, Cristo também saudou os cristãos de Tiatira em virtude de suas obras, que eram mais numerosas que as primeiras. Outro toque. Reprovação para ela, para essa época, Jezabel. Pode passar assim. Jezabel não somente ensinava, mas ainda seduzia as pessoas a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Isso aconteceu lá, na época de Acabe, e voltou a acontecer na Idade Média, certo? Agora, eu quero ler com vocês um trecho da Bíblia que está lá em 1 Reis. Então, vamos voltar à Bíblia, 1 Reis. O que aconteceu lá em 1 Reis, no capítulo 21. Eu vou ler aqui a vocês, no final vou perguntar a vocês o que vocês entenderam, tá? Que tem tudo a ver com Tiatira. Capítulo 21, certo?
É claro que Jezabel não existe mais, mas aqui está simbolizando uma igreja prostituída, uma igreja politeísta, uma igreja pagã, que adora vários deuses, ok? Capítulo 21, verso 1 em diante, aqui fala, no título da minha Bíblia, fala assim, ó, Nabote recusa vender sua vinha a Acabe. Capítulo 1, verso 1. Sucedeu depois disto o seguinte, Nabote, o Jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria, que em Israel, em Jerel. Disse Acabe a Nabote, dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Então, se a dele era melhor, por que ele queria de Nabote? Então, se a minha é melhor do que a de Nabote, por que eu quero de Nabote? Verso 3. Porém, Nabote disse a Acabe, guarda-me o Senhor, e que eu não dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado por causa, né, da palavra que Nabote lhe falara quando disse, não te darei a herança de meus pais. Deitou na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse, que é isso que tens aí desgostoso, o teu espírito não comes pão? Ele lhe respondeu, porque falei a Nabote, e lhe disse, dá-me da tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei uma outra em seu lugar. Porém, ele disse, não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, que era uma rainha má, uma rainha pagã, que adorava Baal, e que, infelizmente, Acabe, rei de Israel, casou com ela, e ela trouxe uma influência muito grande para o reino de Israel, fez o povo pecar contra Deus, fez o povo adorar Baal. Não foi fácil, não. Ela conseguiu induzir as pessoas, não só ensinar, mas induzir as pessoas. Verso 8. Então, escreveu cartas em nome de Acabe. Quem escreveu? Jezabel. Selou com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade, que habitava com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo, apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defronte dele todos os homens malignos, de Belial, algumas traduções falam, né? Que testemunham contra ele, dizendo, blasfemaste contra Deus e contra o rei. Olha que estratégia ela usou aqui. Ela sabia do Deus de Israel, e ela usou uma artimanha, sabe, perversa para tomar a vinha que não pertencia nem a ela nem a Acabe. Só que ela fez, ela escreveu uma carta e ela selou com o selo do rei. Isso se chama como falsidade ideológica. Falso testemunho. Olha, então, o verso 10, faz ele sentar, né, fazei sentar defronte de dois homens malignos, que testemunham contra ele, falso testemunho, dizendo, blasfemaste contra Deus e contra o rei. Mentira, Nabote não fez isso. Depois levai para fora e apedrejai-o para que morra. Olha que trama que ela fez. Os homens da sua cidade e os anciãos, os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Apregoaram o jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram dois homens malignos, sentaram defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo, Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei.
e o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e ele morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: olha, Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: levanta-te e toma posse da vinha de Nabote, o jezreelita, porque recusou a dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Que trama, né? Ó, verso 19. Falar-lhe-ás dizendo: assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste o quê? A herança de Nabote. Dirás mais: assim diz o Senhor, no lugar, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Então, ela usou o nome de Deus, conseguiu iludir as pessoas, os dois homens, promulgou um jejum e disse que Nabote tinha blasfemado contra Deus. Olha que trama que ela fez. E Nabote morreu e, simplesmente, o Estado, Israel, Acabe e ela tomaram posse da herança que não pertencia a eles. No verso 23. Também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Aí o verso 25, olha só o que fala aqui, ó. Verso 25. Ninguém ouve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. O que aconteceu, meus irmãos, na Idade Média? A igreja, ela tinha um poder imenso sobre o Estado. Nenhum rei naquela época era coroado se a igreja não coroasse. Era ela que coroava os reis daquela época. Então, a igreja tinha um poder muito grande. Então, as pessoas que não podiam ler a Bíblia, pessoas que se juntassem a outra fé, muitos judeus foram batizados à força, porque senão iam ser mortos. Os bens dessas pessoas ficavam para a igreja do Estado. Por isso que hoje a igreja é uma igreja rica, riquíssima. Então, isso, ou seja, a igreja e o Estado se uniram para perseguir o próprio povo de Deus. Então, essa mulher Isabel está nada mais, nada menos representando aqui a igreja e Acabe o Estado, porque ela mesma não matava, para não ter o sangue das pessoas em suas mãos. Quem matava era o Estado. Então, Jesus nos leva lá para trás, que apesar do ambiente ímpio, havia pessoas que faziam boas obras, certo? Mas essas pessoas não conheceram essas profundezas do diabo, que estava também te atira. Agora, interessante uma coisa, irmãos. No verso... Vamos voltar para o Apocalipse agora? Lá no verso... deixa eu ver aqui, no capítulo 2 ainda, ele fala o seguinte, interessante, que Deus ia fazer com que as pessoas se prostrassem de cama com ela. De cama com ela. Aqui no verso, ó, no verso 21 e 22. Deles tempo, no capítulo 2 de Apocalipse, para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se de suas prostituição. Ou seja, a igreja tem Jesus como marido, mas abandonou e foi buscar outros maridos, outros ídolos. Isso se chama prostituição. Então, se você abrir a sua Bíblia lá no Apocalipse 17, fala sobre o mistério de Babilônia, uma meretriz que está sentada sobre muitas águas e que domina os povos.
Você conhece alguma denominação religiosa que o cabeça da igreja tem influência no mundo? Isso não está no Islã, não está no hindu, nem no budismo, está no cristianismo. O islamismo, à época, a intenção deles era converter o mundo ao Islã. Então, Maomé, muitos outros queriam converter. Houve muitas batalhas. Eles queriam transformar a Europa em pessoas muçulmanas. Obrigado pela força. Certo? Então, a igreja, ela dominou pela força e pelo ferro. Tanto que ele fala assim, ó, outra carga não vou colocar sobre vocês. O que aconteceu? Lembro para vocês que quando o cavalo amarelo é o quarto selo, te atira, depois desaparece. Por quê? As perseguições religiosas estavam praticamente acabadas nessa época. Uma carga, não vou colocar outra carga de vocês. Então, olha o que ele fala aqui, ó, no capítulo 2, verso 22. Jesus falando. Eis que a prostro de cama. O que é prostrar de cama? É estar deitado e doente, prestes a morrer. Bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então, a Europa, o mundo, viveu um momento de trevas espirituais. As pessoas não tinham direito de ler a Bíblia por si só. Não tinham direito de adorar a Deus segundo o ditame da sua consciência, eram obrigados. Eram mortos, seus bens foram confiscados, né? Houve muito falso testemunho, pessoas que queriam ganhar dinheiro, testemunhar contra pessoas que não falaram absolutamente nada, e as iam para ser torturadas. Se vocês verem, eu botei até um vídeo para vocês aí, a face negra do catolicismo, quanta barbaridade fizeram em nome de Deus. Tanto que, nos anos 90, o Papa João Paulo II veio a público pedir desculpas pelo que a igreja fez. E colocou a culpa no diabo. Então ele veio a público. Depois eu vou mostrar para vocês esse vídeo. No jornal lá, ele pedindo desculpa. Meio tardio, né? Mas pediu desculpa. Então, quando ele fala aqui, ó, eu vou colocar vocês em tribulação e prostrar em cama, o que aconteceu, gente? Olha, houve um momento na história, vocês sabem disso, em que quase um terço da população da Europa, nominalmente cristã, né, foram dizimados. Do que é que eu estou falando aqui? Um terço. Havia locais na Europa em que as pessoas de uma cidade morreram todas e não havia uma alma viva sequer para enterrar o seu defunto. Isso aconteceu. Sabe quando? Na época de 1347 a 1350, chamado a peste negra, ou chamada a peste bubônica. Essa peste, ela dizimou uma terça parte da Europa. Diz que um navio genovês, ele aportou na Itália, no porto, e quando alguém entrou, ela trazia mercadoria, e quando as pessoas entraram lá, a maioria dos pilotos estavam mortos, os tripulantes estavam mortos. Os que estavam vivos estavam encostados lá no canto, e essa doença, os primeiros que receberam, os que entraram no barco. Diz aqui, ó, a peste negra, doença provocada pelo bacilo, né? Pestes de uma forma principal de transmissão, a bubônica. Contagiam pela picada de pulgas vindas de ratos, portadores de basílio, e a pulmonar. Contaminação de uma pessoa para outra. Às vezes, o bacilo era transmitido pela tosse ou simplesmente pelo hálito. Enfraquecida pela fome
enorme parcela da população europeia tornou-se vítima da moléstia contagiosa, a peste negra. Epidemia trazida do Oriente por um navio genovês contaminado. A moléstia provocava uma infecção pulmonar que geralmente levava à morte. Desconhecendo o remédio contra ela, os doentes contaminados eram isolados para evitar novos contágios. A peste negra espalhou-se rapidamente, ocasionando grande epidemia. Houve sucessivos surtos durante o século XIV. Calcula-se que um terço da população europeia tenha morrido vítima dessa doença. Tem mais, deixa eu ver aqui para a gente poder encerrar aqui o estudo. Vou lá para o livro A Inquisição, falar só um pouco sobre Galileu Galilei. Diz aqui, ó. Muitos acreditavam que até olhar para um doente podia contaminar alguém. Para a maioria, no entanto, a epidemia era um castigo divino. Flagelantes iam de uma região a outra, batendo mutuamente com varas e chicotes, numa tentativa desesperada de agradar a Deus, que os teria amaldiçoado com a peste. Por vezes, essa histeria voltava-se contra os judeus, acusados de terem causado a peste, envenenando os poços, né? Ocorreram, então, massacres terríveis aos judeus. Tinha que ter um bode expiatório. A peste bubônica, que ficou historicamente conhecida, registrada como a peste negra, alastrou-se rapidamente por grande parte da Europa no século XIV. A proximidade entre pessoas favoreceu a contaminação nas cidades onde ocorreram os mais altos índices de mortalidade. Algumas viram metade da sua população desaparecer. Pelas estimativas mais conservadoras, a peste teria varrido um terço da população da Europa. Que coisa, hein? Olha, farei com que, né, prejudicam bem como em tribulação os que com ela adulteram. Eu vou ler um texto aqui. Um nobre astrônomo chamado Galileu Galilei. Tudo que havia no mundo tinha que passar pelo crivo da Igreja Romana. Se ela aprovasse, beleza. Então, muitas descobertas foram feitas, e, infelizmente, muitas foram voltadas para trás. Sem ter ideia, nós estamos hoje com quase 100 anos de atraso em conhecimento, porque foi inventado muito conhecimento na Idade Média. Você sabe o que a imprensa foi na Idade Média, não foi? Muitas invenções vieram de lá. Olha o que Galileu Galilei passou. Tanto que nesse vídeo que eu tenho lá, o Papa João Paulo II pede desculpa a Galileu Galilei. Ele fala aqui, ó. Galileu Galilei livrou-se da fogueira, mas passou vários meses sob prisão. Por quê? Muito doente cego veio falecer no dia 8 de janeiro de 1642. E a Igreja de Roma acabava de escrever mais um capítulo de terror em sua história. Em janeiro de 1998, o Papa João Paulo II formalizou o tardio pedido de perdão ao notável astrônomo Galileu. Podemos imaginar quão constrangedor para esse notável homem foi ajoelhar-se diante de uma corte devassa e negar anos de estudos e observação. Sobre Galileu, diz que a Terra, ela por si mesma, se move. A igreja foi contra isso. Então, ele teve que repudiar os seus ensinamentos, senão ele ia ser queimado na fogueira. No dia da morte dele, diz que Galileu, antes de morrer, ele bota a cabeça no leito de morte. E alguém colocou o ouvido para ouvir o que ele quer dizer. Sabe o que ele falou? A Terra, por si mesma, se move. E eu quero encerrar tendo a última fala desse livro aqui, ó, da Inquisição, que fala o seguinte: o sanguinário Hitler tentou purificar a raça ariana executando o povo judeu. Os sanguinários inquisidores tentaram purificar a fé católica matando os hereges. Uma pergunta que devemos fazer é a seguinte:
A Igreja Católica Apostólica e Romana foi realmente guiada desde a sua instituição pelo Espírito Santo? Se a resposta for negativa, então a criação da Inquisição está plenamente justificada. Se positiva, a resposta, isto é, se aceitarmos a versão de que o Espírito de Deus guiou esta igreja desde o seu nascedor, temos que fazer outra indagação. O Espírito Santo errou ao escolher homens sanguinários para dirigir a igreja de Cristo? O Espírito Santo errou? Ele erra? Assim, em muitas ocasiões, o Espírito de Deus conduziu os demais, os destinos da igreja de Cristo, a gente sabe disso. Em nenhum momento vê-se aqueles santos homens cometerem qualquer deslize, os apóstolos, qualquer ato reprovável. Não alimentava o desejo de exterminar as pessoas que não aceitaram o evangelho ou não se convertiam. Foi o que Jesus falou. Quando vocês entrarem numa cidade, for pregar o evangelho, se as pessoas não quiserem aceitar, sacudam o pó dos vossos pés, a parte de vocês, como testemunho contra eles, mais nada. Para justificar os crimes cometidos pela Inquisição, esquisituras, a Igreja de Roma põe a culpa do diabo. O Espírito Santo permitiu que forças demoníacas se instalassem na sede desta igreja em Roma, de onde saíram bulas e decretos papais autorizando ou consentindo as cruzadas, os massacres e as perseguições, proibindo a tradução da Bíblia em outras línguas, proibindo os leigos a leitura das Sagradas Escrituras, autorizando a venda de perdão e indulgência, como se fora mercadoria, impedindo livre manifestação do pensamento? Não. Não foi o Espírito de Deus que conduziu, comandou essa carnificina chamada Inquisição. Que Deus abençoe. Estamos aqui na quarta igreja, o quarto período. Esse povo passou, não foi brincadeira, foi mais de 1000 anos de intolerância religiosa. E, novamente, diz Apocalipse capítulo 6, quando Jesus abre o quinto selo, que é um clamor das pessoas que clamaram a Deus por justiça na Idade Média, estão clamando a Deus por justiça. Mas só que essas pessoas que morreram, inconscientes, a sua memória está no esquecimento, estão descansando para que complete o número de conservos que iam ser mortos, igualmente eles foram. Então, Deus houve a perseguição parou, mas lá adiante virá uma pior de todas, que está em Daniel capítulo 12, verso 1. E virá exatamente pela própria mulher, pela própria besta, do capítulo 13 do Apocalipse, a do mar e a da terra. Gente, quando chegou 1798, Napoleão mandou prender o Papa, já contei com vocês isso aqui, e confiscou os bens da igreja. E a igreja era agora mantida pelo governo francês. Quando chegou em 1929, parece que o papado havia morrido. 1798. Em 1929, Mussolini, chefe da Itália, foi o que ele fez. Ele assinou um tratado chamado Tratado de Latrão. Pode pesquisar no Google, você vai encontrar ele lá. Esse Tratado de Latrão, ele devolveu ao Vaticano, ao papado, à instituição, tudo que Napoleão Bonaparte havia confiscado, inclusive as 44 hectares de terra, que é o Estado do Vaticano. E dali em diante o papado começou a se erguer novamente. E está aí, tendo influência novamente no mundo. Amigos, em 1808, o soldado Napoleão recebeu uma denúncia. O papado já havia sido preso, o Papa Pio VI na época. Mas o inimigo continuou a fazer ainda alguns momentos de perseguições contra o povo de Deus. Então, em 1608, o soldado Napoleão Bonaparte recebeu uma denúncia do general de Napoleão, que em algum lugar ali da Espanha
Haviam pessoas que estavam sendo torturadas, massacradas. E ao receber a denúncia, prontamente Napoleão mandou os soldados irem para lá. O general levou essas pessoas para lá, soldados. E ao chegar no recinto onde havia sido a denúncia, eles começaram a investigar. A princípio, eles não viram nada de suspeito, nada que chamasse atenção. Estavam ali 3 sacerdotes católicos. E, ao observar alguns pontos, aí tinha uma porta, tentaram entrar, e os bispos, os sacerdotes, falaram assim: aqui você não pode entrar porque é um lugar santo. Isso aconteceu? Eles ignoraram a ordem. E entraram, abriram as portas, e ao entrar nesse recinto, você não sabe o que encontraram lá. Coisas inimagináveis para um ser humano. Gente, ali estavam pessoas, homens, mulheres e crianças, uns correntados, outros mortos, em estado avançado de putrefação. Estavam ali. Os soldados ficaram simplesmente indignados. Ali havia, naquele local, 3 máquinas de tortura. 3. Havia uma caixa d'água, havia uma máquina que quebrava ossos, e havia ali uma máquina chamada a Virgem de Nuremberg. O que eles faziam com a máquina, com a caixa d'água? Eles pegavam a pessoa, amarravam a pessoa, ela ficava imóvel. E lá de cima soltava gota d'água na nuca da pessoa. E aquela gota batia segundo por segundo. A pessoa ficava em estado psicológico totalmente fora de controle. É igual um soluço, quando você vai soluçar. Sempre que você espera outro. É que ele irrita você. O segundo objeto era uma máquina que quebrava ossos para tirar da pessoa a confissão. E a terceira máquina era a Virgem de Nuremberg. Depois vocês pesquisam na internet o que era a Virgem de Nuremberg ou a Virgem de Ferro. Era um sarcófago onde cabia uma pessoa lá dentro. E esse sarcófago, ele tinha lança de tudo quanto é lado, pela frente e pelas costas. E eles pegavam essa pessoa, colocavam naquele sarcófago em pé e fechavam a caixa. Aquelas lanças ficavam ali. A pessoa não podia se movimentar de forma alguma. Chegaria uma época que estava cansada. Então, quando as pessoas cansavam, as lanças que estavam ali furavam as pessoas e elas morriam de hemorragia. O que aconteceu? Os soldados de Napoleão ficaram indignados e pegou os 3 sacerdotes e fizeram pagar com a mesma moeda. E quando chegaram no último, que foi lançar na máquina, né, na Virgem de Nuremberg, ele pediu, clamou, misericórdia. Sabe o que eles falaram? Vocês não tiveram misericórdia dessas pessoas. E vocês vão pagar com a mesma moeda. E assim ele fez, empurrou os sacerdotes para lá, fechou a máquina e lá ele morreu. Pessoas que morreram pelo Evangelho. O seu sangue está clamando a Deus por justiça. E vão ser fartos, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Que Deus nos abençoe. Alguém quer comentar alguma coisa, alguma pergunta? Deu para entender o estudo de hoje? Quero fazer algumas perguntas, olha. Pois não. Estou tentando me recuperar aqui. Meu Deus. Forte demais o que você ensinou. Forte, muito forte, muito forte. Mas uma questão que eu. Bom, a gente tem muitos irmãos na Igreja Católica, né? A gente tem muitas pessoas que a gente Muitos, ama, que caminham ali. muitos, Eu fui muitos. católico durante muito tempo e eu senti a presença, né, de Deus ali, com certeza, né? Eu também tenho muitos também, né? Com certeza. E aqui o que me alegrou um pouco foi que na hora que você leu o versículo 24, né? É Sim, que digo todavia a vós, outros, os demais de Tiatira, né? Então, os demais dessa igreja que não compactuam com sim. essas práticas, não Compactuava, compactuam com essas exatamente com essas coisas, práticas, né?
não sofrerão, né, a mesma pena, né? Não serão Isso, julgados pelos atos que isso, não exatamente. fizeram, né? E isso traz um pouco de conforto para a gente saber que, né, que muitos irmãos ali serão, né, são salvos ali. Sim, sim. Outra questão que me vem à mente é a questão que você falou no início do politeísmo, né? Que a igreja cristã, ela foi, talvez, né, Tolerante, né? politeísta, né? E o que Politeísta. me vem à mente também, eu lembro quando eu, né, era eu frequentava a igreja católica quando mais novo. Eu- uma coisa que me ensinaram é que falavam muito sobre a imagem, né? A questão da imagem sempre teve essa questão, né, da imagem, né? E o que me ensinaram quando eu era garoto é que aquela imagem ela era uma fotografia, ela não era um objeto para Sim, ser adorado, né? O que, assim, na minha cabeça, na época, fez sentido, né? Eu falar, entendi. Então, isso aqui não é um objeto para, né? Apesar de que a gente sabe que tem objetos aí que são benzidos, né? Que às vezes são vendidos. Eu lembro que uma vez eu fui visitar o Vaticano e lá em volta do Vaticano tem várias, eles ficam vendendo várias coisas como se aquilo ali fosse benzido, né? Como se aquilo ali tivesse, sim. né, um objeto de amuleto, vai, digamos assim, né? Mas sempre dentro da Igreja Católica é dito, né? Hoje nas missas, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Tem a questão dos santos, mas sempre tem a referência do santo para pedir para Jesus, do santo para pedir para Deus, não para Baal ou para outros deuses, né? E eu queria que você colocasse um pouquinho o que que você pensa dessa mistura toda, sabe? Que cria uma certa. É um objeto de muito debate, né? Um tema de muito debate, né? Entre os evangélicos, os católicos e tal, né? Sei, sei. Você vê, ó, quando Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, lá no Sinai, uma das coisas que ele mais, dos 10 mandamentos que falam sobre o segundo mandamento, que fala a questão de imagem de escultura, né? Diz assim, ó, no capítulo 20, no verso 4 e 5 e 6, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma, do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, você vê, e já começa dando uma proibição. Não façam isso, nenhum tipo de imagem. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até minha geração, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Um exemplo. Se você tem, olha bem, o sacrifício de Jesus ele foi perfeito para salvar a humanidade, não precisa de nenhuma ajuda, certo? Você vê que essa cultura de ter imagem de escultura, ela veio da Grécia, porque os gregos, eles tinham um deus para cada coisa da natureza. Era Poseidon, deus dos mares, né? Zeus, que é o deus dos deuses, do maior, né? Afrodite, a deusa Diana, que era chamada de a deusa dos Efésios, né? Então, havia vários deuses. Então, esse panteão de Deus, a Roma copiou exatamente do Egito. Então, você vê que quando tem uma profissão, o que é que eles carregam na profissão? Uma imagem. Eu te pergunto, você está pensando, adorando? Está claro que está adorando aquela imagem. Claro, aquele abertamente. Então, olha, pede a Santo Expedito, que é o santo das causas impossíveis. Por que eu pedir a Santo Expedito se ele não tem consciência, se está morto? É claro que foram homens que fizeram boas obras aqui na Terra. E a gente reconhece, como, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Essas pessoas morreram. E a memória deles está entregue. Eles não estão no céu. A Bíblia é muito clara nisso aqui, eles não estão no céu. Então, por que eu vou pedir a essas pessoas? Então, se eu peço a elas, é porque eu confio que elas existem. Então, vai de encontro à Bíblia isso aqui. É um assunto que vai estar mais adiante. Então, quando Deus proibiu aqui isso, porque ele sabia que as pessoas iam idolatrar homens feitos à imagem e semelhança do que há no céu e na terra. Você vê, aqui em Salvador, quando há lavagem do Bonfim, o que é que eles fazem para Iemanjá?
não vai lá, lava a igreja, a igreja do Bonfim, depois joga flores no mar. Aquilo é o quê? Aquilo é idolatria, adoração, né? Então, você vê uma coisa interessante. Lá em Apocalipse 19, verso 10, João, que estava em paz, tendo aquela visão, toda a visão, ele viu um anjo, um ser é, de luz e esplendor. A primeira coisa que ele fez foi ajoelhar diante do anjo. E foi o que o anjo falou: não faça isso. Eu sou o teu conservo. Adora a Deus. Então, essa adoração a Deus é somente a Ele e a mais ninguém. O que é que a Bíblia diz lá em Efésios? Só há um mediador entre nós e Deus, Jesus Cristo. Então, Santo Antônio é o santo casamenteiro. Então, para mim casar, preciso de Santo Antônio? Não preciso. As causas impossíveis, quem releva as causas impossíveis é Deus, não é Santo Expedito. Então, as pessoas creem nisso porque foi dessa forma. Então, os filhos pedem, recebe a graça, sabe disso, né? Muita gente já pediu e recebeu a graça de santos, porque isso não existia na época dos apóstolos. Não existia. Isso veio existir do terceiro século, do quarto século para cá, depois de Constantino, que veio aparecer essa questão aí. Porque o inimigo, a ideia dele é sempre tirar o foco de Jesus. Então, ninguém pode tomar o lugar de Cristo, porque ele fez essa feita com cada um de nós. Creio, sim, que muita gente sincera está não só na Igreja Católica, como também no Espiritismo, como também no Candomblé e como também no mundo. Tem muita gente sincera aí, pessoa de um caráter tão forte que não tem que mude. Deus conhece essas pessoas. Então, ele manda um convite: olha, sai dela, povo meu, de Babilônia. A confusão religiosa. Porque, para que se a gente não sair, nós vamos ser responsáveis pelas práticas que vão cair não só em Babilônia, como também, se formos participantes, iremos participar dessas pragas também. Certo? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta. As pessoas acham que é uma homenagem, mas Deus proibiu esse tipo de comportamento. Escreva uma coisa, lá em Isaías 8, 19, 20, diz assim, ó, você vê que o Espiritismo, eles consultam, os médicos consultam as pessoas que morreram. A única coisa que a Igreja Católica não faz é consultar os médios. Elas não fazem esse tipo de consultar os espíritos. Não faz isso. Mas ela crê que a pessoa que morreu foi para o céu. Na realidade, ninguém sabe. Quando a pessoa morre, ninguém sabe se a pessoa, quando Jesus voltar, se ela vai para o céu, nós vamos saber Deus. Mas ninguém sabe. Ah, fulano morreu no Senhor. Ninguém sabe. As obras que ela fez, só Deus sabe. Então, quando ele proíbe realmente essa adoração, porque ele sabe que o Espírito que há nele, então, se desviar de Deus o olhar, né? Ninguém pode servir a dois senhores, está escrito, né? Então, Isaías diz assim, ó, quando vos disserem, 8, 19, 20, Isaías, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que tirei e murmuram entre dentes. Não recorrerão com o seu Deus? A favor dos vivos, vamos interrogar os mortos? É uma pergunta. A lei e ao testemunho. Se ele não falar segundo essa palavra que está escrita na Bíblia aqui, nunca terá alva. Quem é alva? Jesus. Então, Deus realmente proíbe esse tipo de coisa, de comportamento, né? Apesar da sinceridade dessas pessoas. Do seu Salles. E o que o seu Mário trouxe também, né? Sim. Ele trouxe. Pessoas que não, né? Não dá para você adorar dois deuses, né? Ou é um ou outro, Não senão você pode. fica no meio do Ou caminho, você né? vai amar um e aborrecer o outro, né? E não pode. Então, Deus, a adoração é unicamente dele. Na verdade, não existe deuses. Não existe nenhum Deus, a não ser o Deus eterno. Não existe. Os deuses, eles existem pelo fruto da imaginação do ser humano. Você vê que até a época dos apóstolos não tinha negócio de mais cultura, ninguém fazia isso, nada disso. Isso veio depois, do quarto século para cá, que apareceu essa questão de adorar mais cultura. Dentro do templo de Jerusalém não havia nenhuma imagem de escultura, lá dentro não havia. Só havia no pátio, era o altar de sacrifício, havia o altar de sacrifício e a bacia. No segundo compartimento do santuário, havia 3 objetos. Havia uma mesa com pães, havia um altar de incenso e havia um castiçal com 7 lâmpadas. No último compartimento, que era o terceiro, o Santíssimo, havia um objeto só, que era a Arca da Aliança.
uma caixa feita de madeira de acácia, coberta de ouro, e lá dentro havia os 10 mandamentos. Vê que não havia, mesmo no santuário que Salomão construiu, não havia. Lá no sexto século, foi no Fala, né, sexto, Saulo? não, foi no, sim, A própria Bíblia fala que Jesus é o caminho, né? é o caminho. Não Jesus existe outro. Bom, ponto, né? Jesus é o caminho. Não tem discussão, né? É. Jesus é o caminho. Então, assim, quando eu era católico também, eu cria São Cosme e Damião, eu cria, né? Santo Antônio, que era o santo casamenteiro, cria. Essas pessoas passaram pela vida, pela terra, fizeram boas obras, como a irmã Dulce, irmã Matriz de Calcutá, com certeza fizeram essas boas obras, e tenho certeza que essas pessoas jamais iam participar desse tipo de corrupção que houve naquela época, se estivessem vivas, não participariam, porque Deus tem o seu povo em todo lugar da terra. E, infelizmente ou felizmente, esse poder novamente está tomando o poder do mundo e vai voltar novamente à perseguição. Isso a gente vai estudar lá na frente, muitos assuntos ainda. A gente tem uma boa caminhada para a gente ainda aí, viu? Pela frente. Amém, Bom gente? dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia, Esse, Ney. E aí? tudo bem, né? Eu estava pensando, e muitos vêm, tipo, eu mesmo, né? Eu pergunto, tanta gente que fizeram as boas obras, mas a Bíblia relata que lá no céu não vai entrar quem fez boas obras. Lá no céu vai entrar aqueles que está com o nome escrito no livro da vida, que reconheceu que Sim. Jesus morreu na cruz por nós. Então não tem As, outro isso. intermediador. Então a gente Ó, sabe que tem muita gente que fizeram as boas obras que vai estar lá dormindo no pó e que vai ressuscitar, porque tem que ressuscitar, porque a Bíblia relata. Agora, Deus ele vai sim, fazer a colheita, ver quem foi, quem é que vai. Se é aquele que tiver com o nome escrito sim. lá no livro da vida, Isso. É. aí vai ser chamado para entrar bendito do meu Pai. E aqueles que não, vai ser jogado no lago de fogo de enxofre, né? Assim a palavra As obras, relata. Então, as sabemos, eu obras não tenho salvam muitas. ninguém, né? As obras não É, salvam ninguém. Né? nem Você falar vê em que. mistério, nem nada, como as pessoas pensam que. Teve aquela pessoa lá que eu não vou citar o nome, que ela fazia boas obras, que ela cuidava, ela falava de Jesus até, né? E chegou um ponto dela pegar e se jogar de um precipício, de uma ponte elevada, e se matou. Aí agora todo mundo fica, meu Deus, aquela mulher fez tanta coisa boa, aquela mulher falou de Jesus e acabou tirando a sua própria vida, que o inimigo da nossa alma, ele que faz isso, porque quando ele vê que pessoas como ela fazia tais coisas e ainda falava de Jesus, ele apressou de induzi-la a tirar sua própria vida. Então, a gente tem que Sim. porfiar, eu sempre falo isso, e ficar sempre alerta por passar pela porta estreita, porque até no dia final da nossa vida, o inimigo ele tenta nos matar, nos ferir, para que a gente não venha para que a gente não, o nome da gente seja retirado do livro da vida e a gente não passa pela porta estreita. Então, irmãos, meu Deus, viu? Digo, em nome de Jesus, que a minha família seja liberta, em nome de Jesus, que a família de Amém. cada um de nós seja liberta, em nome de Jesus, e que a gente possa passar pela porta estreita. Bom dia. Olha, Amém. Thales, você, você está aqui porque Deus permitiu. E eu sei que cada um dará conta de todos. E nós devemos falar de Jesus, sim, devemos falar a verdade, para que o sangue deles não seja recaído sobre nós. Porque a Bíblia mesmo relata que em tempo fora de tempo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê será condenado. Essa é a palavra que eu dou para todos que vão ouvir esse devocional. Jesus está voltando. Corra depressa, Amém. para que o nome está escrito no livro da vida. E Deus abençoe a todos. Amém. 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 Ó, maravilha aí, viu? Muito bem, muito bom. Eu quero só encerrar aí um trecho aqui de 2 Coríntios, porque o inimigo ele faz também boas obras, né? E as boas obras é o resultado da nossa fé. É claro que as obras não vão salvar. Quem salva é a graça do Senhor, cada um de nós. A gente não tem nenhum mérito, né?
Mas Fica quem está em Jesus é nova criatura. Diz aqui, ó, 2 Coríntios 11, porque os tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Jesus. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Naquele dia, o que vai dizer assim, ó, Senhor, em teu nome não fizemos os milagres, se faz milagre é coisa boa. Não expulsamos demônios em teu nome, fizemos isso. O que ele vai dizer abertamente? Não conheci vocês. Vocês precisaram dos mandamentos e assim ensinaram aos homens. Amém. E um bom dia para todos. Quem vai orar? Comentários, Soares, se você me permite. Sim, pois não. Isso que a dona Marinete falou agora é muito importante, assim, né? A gente, bom, tudo que a gente está conversando aqui sobre essa questão da Igreja Católica e tudo. Na segunda-feira, por exemplo, a gente está começando agora o estudo de Mateus, né? Logo Sim, depois do nosso devocional aqui, a gente vai começar a estudar o livro de Mateus. E enfim, dos objetivos que eu tenho colocado é de trazer alguns dos irmãos que são da Igreja Católica para poder estar participando com a gente aqui, né? sim, sim. E eu entendo que dos riscos que a gente corre, né, nesse processo de evangelização é realmente porque a pessoa ela vai ser confrontada, a palavra vai confrontar, né? Mas se eu colocar para a pessoa que é da Igreja Católica, que segue essa doutrina, né, que o Papa é o anticristo, Sim. enfim, se eu fizer esse embate direto, provavelmente, bom, É um pode choque. gerar uma contenda, né? É, E pode também fazer é. com que a pessoa se afaste. E aí, ao invés de eu poder, né, ajudar no processo, eu vou estar atrapalhando, eu posso ser uma pedra, né? E aí você cria uma Claro. resistência, né? Então, É, é, exige muito discernimento, muita sabedoria da gente como claro. cristão caminhar com essas pessoas, porque eu lembro há um ano atrás, semana que vem faz um ano que eu entrei no devocional, e esse processo eu lembro que no meu primeiro dia eu vim falando que eu não acreditava na Bíblia, que tinha algumas coisas ali que não faziam parte, como assim, pai vai lutar com espada com a nora, né? Nora vai, né? Mãe vai lutar com espada. Uhum. E por quê? Por falta de conhecimento, que eu não sabia o que era espada, eu não sabia né? Não entendia. Mas as pessoas que estavam ali, naquele momento, elas eram pessoas que talvez estivessem preparadas para me acolher e fazer com que eu caminhasse junto. Ao invés de, por exemplo, me vir com um embate falando, não, irmão, é o seguinte, você não está entendendo, e vir me exortar ali, Hum. e eu falar, não, tá bom, entendi, amanhã eu não volto mais, né? Então, né? E eu acho que exige muito discernimento da gente realmente para poder conseguir caminhar junto, porque você caminhar dentro da igreja com seus irmãos que acreditam na mesma coisa que você é muito mais fácil, né? Muito Agora mais você fácil. caminhar num É. lugar onde as pessoas, né, têm entendimentos diferentes, o desafio é bem maior, né? É. Você já pensou uma coisa, olha só, interessante. De repente, o Papa, o Bergoglio que está aí, ele chega ali, estuda a Bíblia de maneira mais profunda. Eu sei que muitos ali estudam a Bíblia, muitos deles sabem disso, do que aconteceu na história. E de repente ele chega ali, ó, eu vou declarar às pessoas o quanto nós estávamos errados. Você é a pessoa que bate para o mundo religioso, não era um baque terrível, porque são milênios que pessoas vêm sendo ensinadas dessa forma. E você agora resolve agora é, 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 falar abertamente. Então, isso não vai acontecer porque a profecia também fala que isso não vai acontecer. Mas se fizesse, tanto que João Paulo I, ele foi assassinado porque queria fazer uma reforma na igreja. Era um homem que estudava a Bíblia e não foi possível fazer porque a máfia tirou a sua vida, né? A profecia já está escrita, não tem como você mudar isso aí, né? Mas vamos para Ô, frente, né? Samar, Eu ia colocar que a Sim, vamos gente tocar o barco para manter frente. só um minutinho, seu Mário.
manter isso em mente, porque assim, na segunda-feira, por exemplo, provavelmente vão vir duas irmãs que são catequeses, inclusive, são professoras Sim, dessas sim. catequeses, né? Então, assim, conhecem, deve ter um conhecimento da palavra, né? Então, assim, a gente tem que ter essa sensibilidade, conduzir esse Exatamente. processo, deixar a palavra né? Confrontar a É, pessoa, né? Não a gente isso. confrontar, né? Deixa Desculpa, que a Somar. Bíblia, deixa que o Espírito Santo fale. Vá devagarzinho, comendo Exatamente. mingau pela beira, certo? Vá devagarzinho, porque o Espírito Santo vai trabalhando nelas, na vida delas, e a mente delas vão ser abertas. Não tem pra onde correr. Agora, se você dá o mingau comendo no meio dele, aí não tem que aguenta. A pancada é muito grande, não aguenta. Você tá sábio nisso aí. Pode ir nesse caminho aí. Pode falar, Mário. Não, eu ia falar exatamente isso. É o Espírito Santo é que convence, Faz não o é eu nem trabalho. você, entendeu? A Não, gente vai falar, a gente vai ler a Bíblia, a palavra vai revelar, entendeu? Aquilo que está oculto no entendimento da pessoa. É o Espírito Santo que vai revelar. Não vamos nos preocupar, não exatamente. vamos bater de frente com ninguém, porque não é De a forma nossa alguma. missão não é essa. Pelo contrário, vamos de boa, entendeu? É o É isso Espírito aí. Santo que vai convencer. Eu sei que não vai ser fácil, viu? Porque tem uns beatos aí que não é fácil, não. Né? O cara É a quer fé inculcar deles, né? São Jorge na sua cabeça de qualquer jeito. Eles acham que É a o fé, São né? Jorge é o guerreiro do Corinthians lá e lá vai. É isso Vamos mesmo. deixar para lá. É o Espírito Santo É, que convence. você precisa trabalhar na vida dessas pessoas, né? É Muito isso bem. aí. Quem vai orar aí para Dona encerrar? Marlene, fazer oração para a gente final aí. Não sei se a Dona Marlene pode falar. Se ela puder, Dona Marlene, encerrar a gente uma oração. Fábio, Faz oração para fazer a gente, Dona oração. Marlene, Hum. por favor. Soberano Deus, eterno Pai que está no céu, Deus de poder e glória, obrigada, Senhor amado, por essa manhã tão maravilhosa em que nos encontramos, Pai, para aprender de Ti, para saber mais de Ti, para passar, Senhor, o que aprendemos. Deus Amém. eterno, obrigada, Pai, por cada um, Senhor, que está nessa bancada. Deus, que Tu venha sondar o coração de cada um nesse dia, dando sabedoria divina, Pai, mais e mais. Que o Teu Espírito Santo sempre venha agir em nossas vidas e nas vidas de quantos vão ouvir esse devocional, Pai. Em nome Amém. de Jesus, Senhor da glória, muito obrigada, nos dê saúde, Pai. Que tu abençoe sempre o Salles, tome ele nas tuas mãos, reveste ele da tua graça e da tua unção. Sabemos, Pai, Amém, quando Senhor. nós levantamos para falar a verdade, o inimigo da nossa alma começa a trabalhar para querer atrapalhar. Mas maior é quem está conosco, porque sabemos Amém. que o Senhor dos Exércitos está conosco. Amém, Oh, Jesus. aleluia. Muito obrigada, Jesus, por esse dia. Muito obrigado pelo teu poder, Senhor, pela tua graça, pelas bênçãos, Senhor, que já foi derramada para nós nesse decorrer de janeiro, que já está se findando, Pai. E muito obrigado, Deus, que tu venha nos dar sabedoria divina para continuarmos, Senhor, essa jornada nesse mês de Amém. fevereiro, repreendendo todo o mal em nome de Jesus. Sabemos, Pai, que no dia 2 vai Amém. ter aquela festa maligna, Senhor. E tu venha repreender, Senhor. Sabemos, Pai, o quanto ali, no Guaibim, em Valença, Pai, quantas pessoas era débito a esse dia. E graças a Deus, Senhor, que tu pelejou, meu Deus, com a tua boa obra, usando as pessoas para tirá-las. E sabemos, Pai, que essa festa não tem mais poder ali no Guaibina e em Valença. São poucos, Pai, que ali estão. Mas tu, Senhor, vai libertá-los. Todos em nome de Jesus. Esse dia Amém. denominado que eles dizem que é de Iemanjá, eu já quebro e repreendo esse mal em nome de Jesus. Eu já fui também, Amém. Senhor, e tu me livrou, Senhor, e tu me libertou, e eu estou aqui para dizer que só o Senhor é Deus. Em nome de Amém. Jesus, profetizo a bênção sobre a nossa Bahia, o nosso Salvador, Senhor, é tu. O nosso Salvador, Senhor, é tu. Em nome de Amém. Jesus, oh Pai, eu profetizo a bênção sobre a Amém. nossa Bahia, em nome de Jesus. Eu te profetizo a bênção sobre o nosso universo, sobre os Estados Unidos, sobre aquele ocorrido daquelas pessoas, Pai.
que morreram ali naquele acidente aéreo. Deus, que tu tenha misericórdia, Pai, das famílias que ficaram enlutadas, Pai. Deus, que tu venha sondar o coração de todas elas, Pai. Ó, Senhor, sabemos, Pai, que teu Espírito, Senhor, não quer que o homem se perca. Eu sei, Senhor, que tu não quer que o homem se perca. Então, Senhor, que caia, Senhor, a tua misericórdia para aquela família enlutada. E que eles venham ver que só tu és Deus, Pai. Obrigada por tudo, meu Senhor. Em nome de Jesus, eu bendigo o teu nome. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, amém, amém. Então, não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.